Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai meditar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de que cada um de nós tenhamos um coração aberto e acolhedor a esta palavra. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Quero convidar você a abrir sua palavra em Romanos capítulo 7, do versículo 18 a 25, que vai falar assim para nós. Irmãos, estou ciente que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus. Mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infelizmente que eu sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, essa leitura de hoje, onde São Paulo vai falar essa comunidade de Romanos, tem muitas coisas importantes aqui para a nossa vida pessoal, para o nosso conhecimento, para o nosso autoconhecimento. E uma das coisas interessantes que São Paulo vai começar a falar, ele vai falar assim: estou ciente que o bem não habita em mim. Estou ciente, eu reconheço, e ele se conhece. São Paulo, ele sabia quem ele era, de onde ele veio, o temperamento dele, a maneira que ele agia, tudo aquilo que estava dentro dele. Então ele vai falar: estou ciente que o bem não habita em mim. Ele reconhece ali a sua humanidade, ele reconhece ali as suas lutas interiores, as suas faltas, as suas misérias. Ele reconhece que o ser humano, ele tem uma grande batalha espiritual dentro dele. E ele começou a falar para os irmãos dessa comunidade que a carne dele era fraca. Por mais que o espírito buscava o Senhor, por mais que ele estava sendo um homem de oração, por mais que ele tinha um momento dele de oração, ele sabia das suas fraquezas. Isso é algo importante que nós precisamos entender, que nós também vivemos isso todos os dias. Nós temos essa luta interior, nós temos essa capacidade de querer fazer o bem, mas a gente não consegue fazer o bem por causa da nossa concupiscência, por causa da nossa maneira de ser, por causa do nosso achismo, por causa das nossas faltas, né? Então, assim, eu necessito me conhecer, saber que dentro de mim há coisas e situações que precisam ser resolvidas, precisam ser tiradas de dentro, como se fosse um baú fechado. Muitas vezes nós temos muitas coisas dentro do nosso coração que nós deixamos trancados lá dentro. E quando é ameaçado adentrar o nosso coração, aquilo ali se revolta. E nós nos tornamos essas pessoas amargas, tristes, abatidas, pessoas que falam, que agem sem pensar, pessoas que estão com o coração machucado, precisando ter a consciência e entender que são fracas e que precisam de ajuda. Muitas vezes na nossa comunidade, na nossa sociedade, dentro da nossa casa, em situações de trabalho, nós encontramos pessoas assim. E talvez eu seja assim, você seja assim. Então, o que nós precisamos entender hoje, meus irmãos? Que realmente dentro de nós habita um ser humano que é fraco, que é frágil,
que tem as suas misérias, que tem as suas limitações, que tem os seus medos e que por mais que busque santidade de vida todos os dias, tem as suas limitações. Então isso é o primeiro passo que a gente precisa entender. Eu preciso reconhecer e me reconhecer como uma pessoa que tem as minhas fraquezas. E como eu tenho minhas fraquezas, meus irmãos, o meu irmão também tem a fraqueza dele. Como eu tenho as minhas lutas espirituais, o meu irmão também tem essas lutas espirituais. Como eu tenho essa humanidade que muitas e muitas vezes deixo aflorar dentro da minha vida, em situações adversas da minha vida, os meus irmãos também. E isso também é algo que nós precisamos entender, que viver em comunidade, dentro de casa, no trabalho, nós temos essas... Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem sua maneira de pensar, cada um tem as suas fraquezas, como cada um tem as suas virtudes. Nós somos homens e mulheres que Deus, Ele através do Espírito Santo, Ele quer mudar e moldar isso em nós. Se tem uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos buscar, é intimidade com Deus, sabe? Quando nós temos intimidade com Deus, a gente vai começando a nos enxergar. É interessante isso. Quando a gente mais se aproxima do Senhor, mais a gente começa a observar o quanto nós precisamos mudar. E o Espírito Santo, ele vai fazendo isso. Ele vai mostrar a minha fraqueza, mas ele vai me mostrar a força que eu tenho através de Jesus Cristo, da sua palavra e do Espírito Santo, a transformação da vida que todos nós merecemos ter, que é esse encontro com Jesus, que é esse que vai poder mudar a minha história, poder mudar a minha vida e vai me ajudar nas minhas fraquezas. É isso que São Paulo vem falar para nós hoje. A gente precisa se libertar de todas essas coisas que estão dentro de nós. Qual é o caminho? Buscar Jesus Cristo. Qual é o caminho? Nos entregar ao Espírito Santo, para que essa luta espiritual que nós temos, esse combate mesmo, que está dentro de nós, entre o bem e o mal e o bem. Ali fica dentro de nós aquela guerra espiritual. E é só o Espírito Santo de Deus que tem a capacidade de colocar a ordem necessária na nossa vida. Então, meus irmãos, fraquezas nós temos, lutas nós temos, mas nós temos alguém que olha por nós, que é o Espírito Santo de Deus. Nós temos alguém que veio até nós para nos salvar e para mostrar um caminho de transformação de vida, que é Jesus Cristo. Que nesse dia você possa olhar para dentro de você e ver as suas fraquezas e pedir auxílio ao Espírito Santo de Deus e a Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.